Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A alegria é estarmos juntos nessa sexta-feira, dia 8 de agosto, dia de louvarmos a Deus, chegando ao final de semana e melhor ainda para já vivermos sobre a graça da palavra do Senhor, não é isso? Então vamos já nesta sexta-feira de manhã, invocando a Santíssima Trindade, pedindo muita paz para o dia de hoje, que o Senhor venha abençoando esta semana, final de semana que está chegando. Para muitos ainda trabalham sábado, mas para quem não trabalha no sábado já é o último dia da semana. Que Deus abençoe a todos vocês, e que Deus abençoe os afazeres do dia de hoje, e que a Virgem Maria esteja sempre à frente com os seus anjos, protegendo e guiando seus passos. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Virgem Maria, nossa Mãe, que ela interceda por nós, juntamente com São José, com São Paulo, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, nosso baluarte também, Santa Teresa de Calcutá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São Miguel nos proteja contra todos os ataques do inimigo, e que possamos viver o dia de hoje repleto das bênçãos de Deus, enfrentando desafios com um olhar sempre voltado para o Altíssimo. Amém. Bom, nós estamos falando de o que Deus deseja de mim, os sonhos de Deus para a minha vida, o que Deus quer me revelar, mas também eu tenho colocado sempre isso, né? Até onde eu também estou disposto a me entregar, a caminhar com o Senhor. E quais são as barreiras que nos impedem de ter esta visão? Quais são as barreiras que nos impedem de olhar para algo muito maior que Deus tem para nos oferecer e que nem sempre são perceptíveis aos nossos olhos, porque os nossos olhares estão voltados para as coisas terrenas, e Deus quer que voltemos nosso olhar para o alto, para as coisas divinas, para o sobrenatural. Não é isso? E nós vamos falar de um homem hoje chamado Paulo. Um homem que é altamente culto, cidadania grega. O Paulo, que era aquele homem, cidadania romana, judeu, estudou na escola de Gamaliel, um homem que teve a sua cultura judaica bem firme, conhecedor da palavra de Deus. E esse homem cresce, vai crescendo, e ao longo da sua vida ele já começa ali conhecer, ou melhor, viver algo que ele mesmo não imaginava. A partir do momento que ele começou a estudar na escola de Gamaliel, ele também aceita, né, e aprova o primeiro homem a ser mártir, o Estevão. Quando foi apedrejado, as pessoas colocavam os mantos aos seus pés, sob a sua aprovação. Significa então que ele já era um homem influente, mesmo ainda jovem, né? Tinha uma influência muito forte pelas suas posições, pela sua maneira de ser,
pelo conhecimento que ele tinha com o poder da época, tudo isso fez de Saulo, ou Paulo, fez dele o quê? Um grande homem em duas etapas. A primeira foi o aprendizado e depois o conhecimento daquilo que é a verdade e a vida, que é Jesus. Então, ele começa a ter uma experiência de que seguidores de Jesus eram loucos, eram pessoas que estavam ali colocando, blasfemando contra Deus, e ele perseguia, e ele matava, e ele, dito por ele mesmo nas suas cartas, até forjava pessoas para testemunharem, invadia as casas, matavam a muitos. Então esse é o Pedro, esse é o Paulo que nós conhecemos, né? Esse é o Paulo. Na quarta-feira eu falei de Pedro, mas eu estou falando de Paulo. Esse é o Paulo, Saulo, né, que nós conhecemos, que agredia, que partia para cima de todo mundo e defendia uma causa que para ele era imprescindível aos seus olhos. Ele acreditava que estava certo, né, e mesmo tendo as Escrituras, conhecedor das Escrituras, ele não aceitava que as pessoas viessem a adorar e profetizar, a curar e levar o nome de Jesus à frente. Era uma perseguição muito grande que ele fazia à igreja. Uma perseguição de dor, de morte, de medo, de angústias. E esse era o Paulo que na época vivia. Mas os desígnios de Deus não nos compete julgar. Primeiro que Deus não nos constituiu juízes de ninguém. Nós jamais devemos julgar a ninguém. O nosso julgamento, ele é um julgamento voltado para interesse, tomando partido daqui, dali, e julgamos errado e já condenamos. E não é isso que Deus nos constituiu. Deus nos formou para amar, perdoar e vivermos a sua misericórdia. Uma vocação se vive pautada no amor e na misericórdia. Uma vocação se vive voltado para aquilo que Deus coloca no coração de quem Ele chamou. E o primeiro passo é o amor, e o perdão e a misericórdia. Sem isso, não há como caminhar com Jesus. Sem isso, não tem como ser um seguidor do Senhor Jesus. E então nós vamos pegar a palavra de Deus, abrir em Atos capítulo 9, versículo 1. Diz assim: acharei Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos confirmar tudo isso que eu comecei já falando, dando uma introdução dessa pregação de hoje, desse ensinamento de hoje. Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina de Jesus. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram-o em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui. Respondeu. O Senhor ordenou: levanta-te e vai à rua direita,
e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo que terá que padecer pelo meu nome. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado, depois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Palavra da salvação, palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Bom, eu fiz essa introdução de Saulo e o que chama a atenção aqui da vida de Saulo, né, é de como que aconteceu esse encontro com Jesus. Ele perseguindo a igreja e de um momento que ele nem esperava, ele escuta a voz que chama no coração dele: Saulo, Saulo. E ele cai por terra e o Senhor fala para ele, uma luz muito forte sobre ele, né? Ele caiu por terra e aí o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo, Saulo? Mas perseguindo como, Senhor? Se eu estou seguindo as Escrituras, eu estou seguindo aquilo que me parece correto, do que eu li, do que eu estudei, tudo aquilo que eu tanto tempo levei, noites mal dormidas, estudando, me dedicando. E o Senhor então fala para ele: duro te é recalcitrar. É duro, Saulo. Então ele perdeu a visão para poder enxergar verdadeiramente. Ele perdeu a visão, gente, porque era preciso que o Saulo viesse a enxergar Jesus. Enxergar que, como ele mesmo coloca, né, tudo depois que ele conheceu Jesus passou a ser esterco para ele. Tudo aquilo que ele tinha como primordial para a sua vida já não valia mais nada pelo bem maior, pelo bem supremo que é Jesus. E isso chama-se vocação. Esse homem que se prostrou diante de uma luz forte que veio sobre ele. Esse homem que ficou 3 dias sem enxergar, na escuridão. Eu diria que é a mesma escuridão que aqueles que estavam à morte, né? E Jesus, quando vai ao vale, vai lá no sepulcro da morte, onde estavam ali todos aguardando para acontecer a vitória sobre a morte, veio com Jesus na cruz, desceu a mansão dos mortos e aí abriu o céu para todos. Paulo estava vivendo esse momento e nesses 3 dias que ele ficou sem enxergar, foi com certeza o momento que mais ele pôde ver claramente a sua vida. Foram os dias que ele não abriu os olhos, mas abriu os olhos do coração. Foram dias que ele não pôde se alimentar, mas se alimentou com a palavra que Deus falava com ele. Ali ele ouviu muitas coisas e quando ele, em oração, diz aqui a palavra de Deus, em oração, ele olha para o alto, não, melhor dizendo, ele consegue ter a visão de que um homem chamado Ananias iria orar por ele. E Deus então entra em cena agora Ananias, outra vocação que
Ele não conhecia Paulo, mas ele ouviu falar de como esse homem era ruim para todos que seguiam Jesus. Ele ouviu falar de como que esse homem perseguia Jesus. A fama de Paulo se alastrava de ponta a ponta. E Ananias, então, naquele momento, em oração, dormindo, Deus dá essa revelação para ele e o coloca de pé. Ele estava dormindo, descansando. E ele podia falar, mas Senhor, eu estou dormindo, agora não vou lá hoje não. Ou então, quando ele acordou, ele podia ter dito, olha, eu acho que eu tive uma visão, mas eu vou pedir ao Senhor para confirmar isso para mim. Porque para lá falar com esse homem, da visão que eu tive, para falar com esse homem Saulo, eu não o conheço. Sei que ele é um cara problemático, que está matando todo mundo e de repente a minha visão está errada. E se ele partilhou isso com alguém, se Ananias partilhou isso com alguém, você tem que eu vou na casa em Damasco, eu estou em Damasco, vou procurar Saulo, alguém deve ter dito para ele, você está maluco, rapaz, não vai nada. Você vai lá, esse cara vai te matar, você conhece a fama dele. Olha como é que ele é mau. Olha quantos foram presos, olha quantos que já morreram. Olha quantas calúnias que ele inventou para poder prender tantos outros. Você vai fazer o que lá? Ananias, o que dá a entender na palavra é que ele não pensou duas vezes. Porque a ordem foi essa, levanta-te. Levanta-te. Foi o que Deus falou para Ananias. Falou dessa maneira aqui. O Senhor, numa visão, lhe disse, Ananias, o chamou pelo nome. Depois veio a ordem. Ele diz assim, Ananias respondeu, eis-me aqui. Esse eis-me aqui, olha, esse eis-me aqui, ele é chave, né? É a palavra-chave. Quando você fala eis-me aqui, significa que eu estou me colocando à disposição. Não importa para onde ou o que eu vou fazer. Sem restrições. É um eis-me aqui irrestrito. Eis-me aqui, Senhor, o que Senhor quer que eu faça? O que Senhor quer que eu faça? Eu estou dormindo, eu podia falar, não, Senhor, depois. Não, eis-me aqui. Aliás, o profeta Isaías ainda fala mais, né? Envia-me. Então, Ananias fala, eis-me aqui. Então, o Senhor fala para ele, né? Versículo 11. O Senhor lhe ordenou. Não foi um chamado, não. O Senhor lhe ordenou. Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Levanta-te. É uma ordem. Levanta-te e vai onde estou te enviando. Meu irmão, minha irmã, vocação é isso. Eis-me aqui. Não importa qual o horário, não importa qual o dia, não importa qual é a missão. Se Deus me chamou, eu tenho que ir. Porque isso vai me fazer bem. A princípio era uma loucura. A princípio Ananias ir até Saulo era uma loucura. Mas ele vivia uma experiência única. Ele foi o homem que orou por Saulo, o grande Saulo, o perseguidor da igreja. Ele foi o homem que pôs as mãos sobre Saulo e ali ele pôde batizar Saulo no Espírito. E Saulo então se renovou através dessa atitude de Ananias. E se ele não fosse lá, meu irmão, se ele não fosse, se ele falasse, não vou não, eu estou cansado, eu não vou agora não. Se ele não fosse lá, como que seria? Eu te falo como seria. O Senhor ia escolher outro. E aí Ananias ia perder esse momento. Os momentos que nós vivemos são momentos fundamentais quando Deus nos fala. Quando o Senhor fala para a gente no coração, nós não podemos recuar. Nós temos que prosseguir decididamente, porque isso vai fazer bem a gente. Aparentemente é uma loucura.
Era uma loucura, porque ele vai lá, mas olha a experiência que esse homem viveu, como Pedro viveu ao sair da barca. É uma loucura seguir a Jesus, meu irmão. É uma loucura. Muitos não entendem. O pessoal fala assim, mas o que vocês estão vivendo não dá para compreender. E não vão compreender porque a vocação, o chamado, ele requer de cada um de nós uma resposta para o Senhor. E é uma resposta concreta para poder fazer bem aos outros e fazer bem a nós mesmos. Olha, claro que a Bíblia aqui não vai entrar em detalhes de Ananias, né? O foco não é esse. Mas já imaginou a alegria de Ananias? Depois que Saulo se converteu ali, no batismo do Espírito, ele deve ter abraçado Paulo ali, ficaram abraçados, choraram, comemoraram. Quantas conversas ali estiveram juntos. E o que Ananias não falou para os irmãos convertidos dessa experiência maravilhosa? Para vivermos a experiência do sobrenatural, é necessário coragem. A coragem, ela é fundamental para que possamos vencer obstáculos. A coragem, ela é fundamental para que as muralhas venham a cair por terra. Ananias, ele foi até na rua direita, chegando ali, medo, com certeza, mas a vocação faz superar o medo. A insegurança, não tenho dúvida disso, mas a vocação faz ir além. Até porque ele falou para Jesus o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que Deus tem pedido a você? O que o Senhor tem te pedido? Qual o chamado que Deus tem feito a você? Quais são as missões que para você parece algo impossível? Repito o que eu falei aqui para você na quarta-feira, a Divina Luz está com as inscrições abertas para o vocacional que vai acontecer. E para muitos é uma coisa difícil, porque trabalham e porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Todos trabalhamos, todos temos as atividades, famílias, mas assim como Ananias, eis-me aqui, é esse eis-me aqui que devemos falar para Jesus, eis-me aqui, Senhor, porque através da tua palavra, o Senhor vai olhar e vai falar assim, isso eu posso mandar. Isso eu posso mandar para lá. Ananias foi o escolhido. Poderia ter sido outro. Mas Deus olha teu coração e vê o teu potencial. E Ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que os medos vão chegar. Ele sabe que as inseguranças vão chegar. Ele sabe que você vai ouvir muitas coisas que vão falar que você não deve fazer isso, fazer aquilo, vão criticar você, vão ter inveja de você, vão maldizer você. Deus sabe isso tudo, porque até o momento que você está parado, ninguém se incomoda, mas quando você começa a trabalhar para o Senhor, quando você começa a deslumbrar a glória de Deus e tudo para a honra e glória do Senhor, as pessoas pensam que é você que está querendo a glória. Muitos podiam olhar para Ananias e falar assim, e esse cara está indo lá porque ele quer aparecer. O que você vai fazer lá, rapaz? Está querendo aparecer por quê? É que incomoda, né? Quando você começa a brilhar, a glória de Deus incomoda muito, porque a luz incomoda as trevas, porque as trevas são dissipadas com a luz. E é por isso que a luz incomoda a muitos. É aquela velha história do vagalume e a cobra, né? Onde a cobra, de uma hora para outra, começa a perseguir o vagalume, persegue para lá, vai tentando matar o vagalume, e até que o vagalume fala, mas eu não faço parte da tua cadeia alimentícia, qual o problema com você? O que eu te fiz?
Qual o teu problema comigo? O que te incomoda comigo? Porque se eu não faço parte da tua cadeia alimentícia, por que você está atrás de mim? Por que você está aí me perseguindo? E aí ele fala o quê? O que a cobra fala para o vagalume? A tua luz me incomoda. E isso é a pura realidade. Quando você começa a servir a Deus, você vai incomodar a muitos. Paulo, nessa conversão dele, ele começou a incomodar a muitos. Quando ele perseguia a igreja, matava, todo mundo aplaudia. Mas depois que ele começou a fazer o contrário, pregar a palavra de Deus, falar sobre Jesus, ensinar, sofrer por Jesus, aí vieram as críticas. E como que sofreu críticas? E quantas pedradas levou Saulo? Quantas pedradas, meu irmão, minha irmã, esse homem levou? Quantas cadeias, quantos açoites? Porque a luz que estava sobre ele incomodava muitos. A luz de Deus incomoda aqueles que ainda estão nas trevas, entendeu? E é por isso que nós temos que ser luz para esse mundo. E é por isso que a Divina Luz te chama para você ser luz para esse mundo, através do carisma da Divina Luz. Venha para cá, servir aqui. Deus está te chamando, faça como Paulo fez, não tenhas medo. Faça como Ananias fez, não tenhas medo. Paulo, ele abandonou aquilo que ele era, que ele tanto conhecimento deixou para trás. Assim tem que ser com você e comigo. Os conhecimentos que não são agregados àquilo que Deus quer que façamos, porque os conhecimentos eles têm que se juntar à vontade de Deus para que venha trazer frutos. Ele não pode trabalhar sozinho. O conhecimento sozinho nos torna insensíveis. Tem que haver uma comunhão entre o conhecer e aquilo que é de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Deus nos dá conhecimento, sabedoria, estudamos para conhecer, mas é a vontade dele que é soberana, é a vontade dele que tem que prevalecer. E a vontade do Senhor sempre é para vivermos o sobrenatural, o impossível. O possível nós fazemos, o impossível é Ele que faz. Que você possa entender que Deus espera muito de você. O Senhor espera muito, mas muito de você. E Ele te chama para viver a sua vocação. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Que Deus abençoe nesta sexta-feira a você na tua vocação. Que você venha dar passos concretos naquilo que Deus quer para a tua vida. Senhor, eu te peço agora pelo poder do teu santo nome, derrama teu Espírito Santo sobre todos esses que estão nos acompanhando, que sejam abençoados, Senhor Jesus, que sejam transformados, que a vocação deles, Senhor, cresça, que a vocação dele e dela cresça no coração de cada um dos teus filhos, que possa ouvir a sua voz, assim como Ananias ouviu, eis-me aqui, Senhor, nós pedimos, derrama sobre nós essa coragem, essa valentia de falarmos sempre, eis-me aqui, Senhor, envia-me, que possamos ser portadores da tua paz, da tua alegria, que possamos ser portadores, Senhor, da tua palavra. Abençoa o dia de hoje, Senhor Jesus, e abençoa todos os teus filhos e filhas que estão indo trabalhar, os que estão desempregados, aqueles que estão enfermos. Abençoa, Senhor, e quebra toda maldição de palavras, quebra toda maldição, Senhor, de pessoas que são invejosas, com olhares invejosos, críticos. Caia por terra agora no poder do teu santo nome, Senhor, e que possam vivenciar através de cada um de nós que estamos sobre a tua luz, sobre a tua glória, que sejam eles também tocados, que aconteça a mudança, que aconteça a transformação pelo poder do teu santo nome, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter essa experiência do Altíssimo na tua vida. E a experiência ele vem pelo chamado.
Paulo, ele foi chamado, Pedro foi chamado, Ananias foi chamado, a Ruth foi chamada, a Esther foi chamada. Meu irmão, minha irmã, Deus chama você para a tua felicidade. Fala como Ananias, eis-me aqui, Senhor. E acrescenta o que Isaías falou, capítulo 6, envia-me. Amém? Fique com Deus, um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Deus abençoe a todos vocês e que a paz do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.